Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um prazeroso programa. Falar de Romeu Ribeiro é lembrar sempre da Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, clube pelo qual ao longo dos anos ele literalmente dá a vida. E é de fato uma história, uma bonita história, e lá já se vão quase 4 décadas de ligação com essa entidade esportiva, seja atuando como jogador, treinador, diretor ou presidente, cargo esse que ele atualmente ocupa já há mais de 12 anos. Mesmo com essa forte ligação com o Iguaçu, Romeu também construiu sua história no futebol ipatinguense como jogador e treinador do Ideal Futebol Clube do Bom Jardim, como treinador e campeão de Ipatinga com o Industrial, o Amador Industrial do bairro Bom Retiro, foi treinador do Amador do Vila Ipanema e também teve uma breve passagem de comando técnico na base da extinta Associação Esportiva e Associação Atlética Cearia, além do belo trabalho que fez muitos anos com o futebol feminino do próprio Iguaçu, que disputou campeonatos mineiros e chegou, inclusive, a decisões de campeonatos mineiros. Romeu Ribeiro da Silva nasceu em Barra de São Francisco, no Espírito Santo, no dia 29 de novembro de 1960. Veio para Ipatinga com 12 anos de idade, para morar exatamente no bairro Iguaçu. É filho do senhor João Senhoria Filho e de dona Alzina Cipriana Filho, tendo como irmãos Antônio Ribeiro, José Ribeiro, João Ribeiro, Sônia Maria, Roberto Ribeiro, esse já falecido, Djalmir e Marcos Antônio. Romeu é casado com Márcia Maria Souza e tem 3 filhos, Stephanie, Cássia e Marcelo. Romeu concluiu o ensino fundamental no Colégio João 23, lá no bairro Iguaçu. Em seguida foi para o antigo Senai da Uzi Minas, de onde ingressou nas fileiras da Poderosa Siderúrgica e por lá trabalhou 28 anos e 6 meses, fechando as atividades como técnico eletrotécnico. Romeu Ribeiro começou a jogar num time de garotos do bairro Iguaçu, comandado à época por um senhor conhecido como Joel. De lá foi para o Ideal, onde aos 15 anos já foi lançado num time amador, ora como zagueiro, ora como volante. No Ideal, voltou às suas bases do Iguaçu e foi jogar também no Guarani, numa época em que o já extinto clube também do bairro Iguaçu montou um timaço e atuou naquela época com 16 anos de idade ao lado de Pulica, Nilo, Luizinho, Edinho, Gessi e outros tantos talentos. De lá, foi de vez para as fileiras do Iguaçu, tendo atuado em inúmeros campeonatos como jogador e iniciado, em paralelo, a carreira de treinador nas escolinhas, função para a qual sempre demonstrou extremo talento e conhecimento, ajudando a revelar inúmeros talentos para o futebol ipatinguense e do Vale do Aço como um todo. Apesar das passagens como técnico de outros clubes, a sua identificação, sua história está toda ela ligada a Iguaçu, sem dúvida alguma. É uma espécie de simbiose, inclusive no nascimento de um projeto de profissionalismo, de um clube profissional em 2013, o Novo Esporte Ipatinga, do qual ele é diretor de futebol. Romeu sempre foi e é sinônimo de dedicação, de seriedade na função que exerce. E a prova está no temperamento forte à beira do gramado, onde, como poucos, participa do jogo, empurrando os atletas do seu clube rumo à vitória. A paixão, a loucura pelo Iguaçu sempre foi tamanha que sempre colecionou arranca-rabos à beira dos gramados, com dirigentes adversários, jogadores, árbitros e até mesmo com torcedores. Tudo em nome da defesa da paixão, da perpetuação das cores da Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu. Pois bem, esse é o nosso personagem, muitas vezes polêmico, mas autêntico, vibrante, vencedor, um desportista na acepção da palavra, que trazemos aqui hoje, neste Histórias da Bola, para contar alguns capítulos do futebol ipatinguense. Conosco, Romeu Ribeiro da Silva, um misto de jogador, diretor e treinador. Romeu, obrigado por ter aceitado o convite aqui do Histórias da Bola. E você, quando veio para Ipatinga, vindo de Barra de São Francisco, consta na história que você, o primeiro solo que você pisou em Ipatinga foi o campo do Iguaçu, é isso mesmo? Correto, Valdeci. Em julho de 72, meu tio era back central do Iguaçu, Devani, que era gerente do Banco Nacional, na época. E quando chegamos no caminhão de mudança, ele já me pegou, me levou no campo do Iguaçu, me deu uma bola. Para que a gente falou aqui que você vai jogar futebol. E graças a Deus foi uma atitude boa dele, que eu me envolvi com o esporte, estou envolvido até hoje, me sinto muito bem envolvido com o esporte. Ajuda a criar, graças a Deus, filho de muita gente, muitos amigos meus. Já tem vários amigos meus aí que fui treinador deles aí nos anos de 1977. Posso citar aí o Wagner Cabeça, que recentemente era treinador do Novo Esporte, o Silvinho,
próprio Juninho Lola, em 1978, veio para Ipatinga, através de 2 primos dele que jogavam na minha escolinha de futebol lá e jogou lá no Iguaçu também. Então, as séries que a gente foi enumerar aqui são inúmeras. Quando você veio para Ipatinga, você já gostava de bola, você já tinha essa paixão por bola, ela nasceu aqui, como é que era isso? Desde menino, você lá embaixo de São Francisco, você já tinha essa ligação com o futebol, essa paixão? Na realidade, eu já tinha, com 9 anos de idade, visto a Copa de 1970, né? Então, eu gostava de futebol, porém não tinha bola para jogar, que eu vim direto de uma roça bastante distante da cidade de Barra de São Francisco, em torno de 20 quilômetros. Então, a gente não tinha aquela oportunidade, nem bola para jogar tinha. Na época, nos velhos maneiras de jogar futebol, até com bexiga de porco se jogava, né? Então, eu vim para Ipatinga, meu pai deu uma investida certa em vir para a cidade, onde é uma cidade que eu adoro. Quando eu saio daqui até para viajar, eu fico louco para voltar para aqui. Então, graças a Deus, a gente saiu. Você começou a jogar quando você foi jogar futebol, você foi jogar de zagueiro, de volante, mesmo não tem uma estatura privilegiada. Seu negócio era posicionamento. Quem que te falou assim, meu, você vai jogar de zagueiro? Quem que falou que você tinha qualidades para jogar ali? Na realidade, Modestino, tudo que a gente vai fazer na vida, a primeira coisa é gostar, né? A gente ter amor o que vai fazer, porque as coisas deem certo, né? Eu não tinha nem noção, quando eu comecei a jogar, de posicionamento. Quem me lançou na posição de meio campo foi o Vital, do Ideal, Vital. Na época do Hélio Maringá, do Darcy Monteiro, né? Então, tanto a posição de zagueiro para volante tem muito a ver ali com relação à cobertura, sistema de cobertura e tudo. Então, eles me lançaram de volante e teve época que faltava um zagueiro, eu ia, dava conta da função. Porque você é relativamente baixinho, não é melhor jogar de lateral, não? Ou você não tinha velocidade? Mas uma coisa que dava uma condição muito boa para mim jogar de zagueiro era tempo de bola. Acostumado a jogar em campo sem grama, né? No terreirão, meio na poeira mesmo, então tinha um bom tempo de bola e na realidade a altura a gente supera em tomar uma atitude primeiro que o adversário, né? Posicionar bem, sempre procurar sair tomando a primeira atitude de jogo. E você, em momento algum você se achava jogando em outra posição, não? Você acha que você estava jogando na posição certa, ou de zagueiro ou de volante? Não, realmente até a mobilidade que eu tinha, característica, mas era essa função mesmo. E para ensinar, você falar para o menino assim, meu filho, começa a jogar do meio para frente, do meio para trás, você acha? Porque quem joga do meio para frente, o foco é outro, o resultado é outro, dizem que ganha mais dinheiro, né? A questão de ensinar, o aprendizado maior que eu tive foi justamente trabalhando com categorias de base. A gente vê uma criança chegando completamente inocente, que se falar em posição com ela, eu na escola de futebol do Iguaçu, por exemplo, eu peço treinadores justamente para deixar os garotos que chegam mais à vontade, não cobrar muito não, primeiro ver a característica, né? A gente tem que observar a característica de jogo na pessoa. Hoje a gente pode até observar a estatura. Um exemplo, eu tenho esse goleiro da categoria Mirim do Iguaçu, que é o Rafael, que tem sobressaído muito e é um candidato sério, assim, um grande profissional. Ele chegou lá no campo para treinar, pequeno, com 9 anos de idade, 8 para 9, e gordo. Ele não tinha condição de correr atrás de uma bola. Mas eu observando a mãe dele, muito alta, falei assim, melhor ele treinar no gol, que ele vai exercitar mais para perder peso. E hoje ele está se tornando uma revelação aí, todo ano aí no categoria de base. Já 2 finais que ele pega, 3 pênaltis. Então, hoje o Atlético tem vários clubes querendo ele já. 1,86 m, com 12 anos de idade, 13. Então, dificilmente vai dar errado. Então, ele foi uma situação que eu postei no próprio tamanho, da altura, na estatura, e que deu certo. Tá, e como é que o Romeu, você já ainda é muito novo, 20 e poucos anos de idade, ainda jogando no auge da carreira, vamos dizer assim, de jogador. Como é que foi para você vir? Quem te levou para ser treinador de escolinha? Você se descobriu alguém? Falou assim, Romeu, vem dar uma força aqui você acabou gostando. Como é que foi que nasceu o treinador, Romeu? Na realidade, a gente tinha muito pouca opção de diversão em Ipatinga. Você, quase da nossa época mesmo,
Então, eu tinha costume, por exemplo, tinha o Game ali, tinha o campo do Iguaçu, mas tinha uns campos de pelada no Game ali. Eu tinha costume de juntar a turma, às vezes até sem uniforme mesmo, virar o Morro do Ferroviário, para jogar contra o time do Ferroviário, até do Milton Jones, Ailton Jones, Jailton. Da família família Jones ali, sempre a gente marcava os jogos, os meninos viravam a pé o morro. Então, eu fui tomando gosto pela situação, tendo uma liderança sobre os colegas e tudo. E foi aí que depois até o Luiz Policarpo chamou para ser treinador, o Portela. Né? E em 1977 eu já era treinador dessas meninadas aí, começando no Iguaçu como treinador. Tá, e o que é mais fácil, ser treinador ou ser jogador? Ou dirigente? Eu vou pôr mais uma função. Qual que é a menos difícil? Menos difícil é ser jogador, né? Porque na realidade o jogador de futebol às vezes não está nem aí porque tem que acontecer para que uma partida de futebol aconteça, né? Então, por trás de uma partida de futebol, as pessoas nem imaginam, né? Você já foi dirigente, sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente, para iniciar um ano de trabalho, a gente movimenta uma série de situações de trabalho que tem que pegar e tem que resolver, tem que fazer. Qual que é o mais difícil, treinador ou dirigente? Sobraram duas. Treinador é mais difícil. É mais difícil. O treinador ele tem que ter um jogo de cintura muito grande, inclusive com os próprios torcedores, né? Porque o treinador, que é um pouquinho inteligente também, ele tem que estar ligado tanto no trabalho que ele está exercendo, quanto na cobrança da torcida, porque... Chamar de burro logo, né? Mas de qualquer maneira, eu, atuando como treinador, sempre eu procurei analisar se tem 100 pessoas gritando a mesma coisa. Entendeu? Você vai por aquilo. Não, a gente não tem que ir, a gente tem que tirar alguma... lição daquilo. Raciocinar a respeito do que eles estão falando, para ver a que ponto até eles têm razão. Né? Porque não deixa de ser um alerta para um treinador. Claro, Quando eu me lembro muito bem que foi em 94, eu estava jogando com o Jabaquara, você sabe da rivalidade que existia entre Jabaquara e Industrial. Industrial, no Bom Retiro. E o Jabaquara estava massacrando o Industrial no campo do Jabaquara. Desceu o senhor Percy Gonçalves, né? Que era meu amigo também, chegou e falou assim: Romeu, se você fizer uma inversão, o Roberto já jogou comigo, o Hércules, que é o Cueca, né? Se você levar o Roberto para a lateral direita, trouxer o Cueca para ele, todos os dois, o Roberto joga na lateral direita e o Cueca joga de volante. E quem estava errando os passos era o Roberto, volante, Roberto, irmão do Ronaldo, aqueles gênios. Isso. E eu falei, vou ver, Percy. Quando ele subiu a arquibancada assim, eu dei uma analisada, fiz a inversão que ele sugeriu, né? E eu acabei ganhando o primeiro tempo de 2-0. Inverteu a situação de jogo. Então, o treinador não pode ser uma pessoa embirrada, não pode querer falar que é o cara, não. O treinador tem que, eu acho que... Tem que ter ouvidos também. Tem que ter ouvido, tem que ter raciocínio, tem que ter inteligência para sentir que todo mundo quer ajudar. E o maioria do jogador de futebol é malandro, né, Romeu? Do bom sentido. Valdeci, mexer com jogador de futebol é muito difícil, porque, pega um exemplo meu, por exemplo, eu estou aí com uns 41 anos de futebol já, vivendo em beira de campo, né? Porque toda a vida eu trabalhei na Uzi Minas, treinei time e mexi com lanche de trailer de lanche à noite. Isso. Então, por exemplo, você pega um jogador, eu não afastei de campo, nunca tirei férias. São uns 40 anos sem férias para o futebol. Aí aparece um jogador de 18 anos, os caras já acham que ele são os caras. Então é muito difícil a gente ver situações que já passou 1001 vezes que o cara às vezes nem passou por ela e já quer te tirar. Aquela história do Romário, chegou agora e quer sentar na janelinha. Quer ser o cara, sentar na janelinha. Então tem essas situações, a gente depara muito com esse tipo de situações. Até os próprios jogadores profissionais hoje, às vezes eles jogaram aqui no Novo Esporte, jogou no Social, jogou no Ipatinga aqui, e às vezes nunca nem viajou para outro lugar, os caras às vezes já acham que, sabe, apesar que eu nunca tive problema de relacionamento com... Mas você tem que chamar, tem que dar uma... a gente às vezes tem que tentar colocar no lugar, tem que usar uma maneira boa, correta, para ter os caras do lado da gente, sabe, porque
O futebol, ele depende muito do agrupamento espírito das de equipe, pessoas, né? espírito de equipe mesmo. Então, se você for radicalizar qualquer coisa, a gente não deve radicalizar, mas também a gente não pode ficar dando abertura demais para que cada um vai com a sua cabeça. A gente procura transformar em uma cabeça só, um grupo, um time, para que tenha uma boa equipe. Desses treinadores todos que você trabalhou como jogador, você se inspirou em algum para virar o treinador Romeu? Alguns que se viram como referência de trabalho para você? Aqui no futebol amador, por exemplo, eu gostava muito do Edson Moraes, o próprio Percy, para trabalhar o jogador, ele é excelente. Então, Ipatinga e o Vale do Aço aqui até então, nós tivemos muitos bons treinadores. Apesar que acabou muito a situação treinador, né? Porque hoje os times vão para campo só os domingos para jogar. Na nossa época, treinava terça, quinta, sexta, dava para o treinador trabalhar a equipe, né? Apesar que tinha aquelas diferenças, Ceará e o Zipo, que eram sempre profissionais, né? Mas os outros também iam para os campos treinar. Então, o futebol era fortalecido, tinha uma condição técnica muito melhor, justamente devido ao trabalho que era executado durante a semana. Então, essas referências que você pode para o treinador, o Percy Gonçalves e o Edson Moraes, dois bons treinadores, duas boas pessoas. As figuras, né? Deixaram seu nome escrito na toda a região nossa. Né? Sobre as passagens de Romeu como jogador, como treinador e principalmente como dirigente, a gente vai continuar falando no próximo bloco do Histórias da Bola, que volta rapidinho. Até já. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz as histórias do personagem Romeu Ribeiro da Silva, o eterno Romeu do Iguaçu, mas que teve muitas outras passagens interessantes. E foi campeão ipatinguense até, o Industrial do Bom Retiro, treinou o Vila Ipanema, teve no Ideal Futebol Clube, inclusive numa época em que o Ideal Futebol Clube se arriscava pela primeira vez no futebol profissional. Ô meu, como é que você conseguiu conciliar? Você trabalhava na Uzi Minas, a maioria dos jogadores que o Ideal formou naquele ano de 1990 também trabalhavam, e o Ideal montou uma equipe profissional, e você conseguiu ficar à frente da equipe profissional, trabalhando na usina com jogadores. Como é que foi essa mágica para fazer, ainda disputar uma competição com o Ideal profissional? Valdeci, na época o presidente Claudete, o Geraldo, que era diretor de futebol, fizeram o Geraldo convite. Beltrame, né? Geraldo Beltrame. Fizeram o convite para que eu treinasse o Ideal na terceira divisão. E eu resolvi aceitar, mesmo trabalhando, como os atletas que eles iam trabalhar também, todos trabalhavam na Uzi Minas também, maioria, né? Então nós fizemos um trabalho treinando só no período da tarde, né? Depois das 5 horas. Então deu para conciliar. Ficou um pouco difícil, para te dizer a verdade. Teve uma vez que foi jogar lá em Teoflotone, uma quarta-feira, eu tive que doar sangue para mim ir lá, para fazer o trabalho. Para você pegar a liberação na empresa. Nós tentamos a liberação junto aos Minas, eles não quiseram liberar na época. Aí
pessoal mais próximo a mim lá falou assim, vai lá doar sangue. Doa sangue, aí você falta. O resto do dia. Eu fui lá e doei sangue realmente. Mas eu já era um doador, né? Agora pode falar. Eu já era um doador, mas na época... Não estava previsto aquele dia. Não estava previsto. E na realidade a gente doa sangue e dá uma balançada com a gente. Né? A gente fica até recuperar direito. No primeiro, naquele dia, ficar da tensão. Mas aí eu doei, viajei com o time tranquilo, mas foi o único problema que teve, foi esse, assim, a nível de não poder atender os horários necessários, né? Aí os outros jogos deu tudo certinho. Chegou a competição, você trabalhou na competição inteira, a competição toda? Trabalhei. Na época, no nosso time, nós trouxemos o Jabas, que estava parando de futebol, né? Tinha o próprio Silvinho, o William Abreu, foi quando o atleta levou o William Abreu. Isso. O Wagner Cabeça. Então tinha uma série, o Valdo, né? Valdo, zagueiro. O Ronaldo, goleiro, o próprio Edelcio. Então, já tinha uma equipe boa. Porém, o tempo de trabalho que era curto, né? A gente fazia um trabalho só às partes da tarde mesmo, físico e fim de tarde mesmo. E deu para cumprir a tabela e depois... Ficou aprendizado. Ficou aprendizado. Deu para... E você foi campeão. Como o primeiro título seu em Patinguense como treinador foi no Industrial, não é isso? Como treinador foi Industrial em 2003. 93. E como é que foi isso? O Bira me contratou para trabalhar com o Industrial e nós montamos uma equipe forte lá. Fui bicampeão, né? 93, 94. Aí houve a mudança de diretoria e tudo. Aí eles pensaram em acabar com o futebol e prejudicou um pouco. Mas mesmo assim fomos vice-campeão em 95 e 96. Você ficou 4 temporadas seguidas? 4 temporadas seguidas? Industrial, E como é que era no dia que o Romeu... das vezes, não só nessa, das vezes que o Romeu ia jogar contra o Iguaçu, como é que era? O Romeu iguaçuense de alma e sangue. Isso aí me amadureceu muito, porque eu sempre fui uma pessoa como se diz, de confiança de qualquer outra pessoa. Eu sempre procurei fazer por merecer isso aí, entendeu? E eu amadureci bastante porque eu aprendi a conviver com situações. Eu estou no Industrial, mas eu tenho ganhado do Iguaçu. Não é porque eu acho que se eu jogar contra meu pai e minha mãe, eu tenho que ganhar deles. Eu sou assim. A verdade tem que estar à frente de tudo, sabe? A gente não pode... se é uma situação que eu estou defendendo, eu tenho que defender aquela situação. Eu não aceito outra. Eu nunca mencionei a árbitro nenhum, nunca mencionei a colega nenhum para facilitar o jogo. Nós já fomos até adversários também em dirigindo futebol e tinha nossas brincadeiras e tudo, né? Mas assim, eu sempre achei uma falta de respeito, por exemplo, eu querer mencionar um resultado a qualquer equipe. Já houve oferta, houve proposta, mas eu acho uma agressão a mim. Qualquer tipo de proposta. Você não dormiria aquele dia? Não. Aquele dia, muitos dias. Eu não sei. Eu acho que o futebol é muito bonito, bem disputado, com dignidade. Na Industrial, qual foi o jogo mais gostoso que você treinou no Industrial nesses 4 anos? Assim? Qual foi o jogo mais que o Romeu não esquece daquele jogo, nunca que valeu a pena ser o treinador do Industrial? Foi a decisão do título contra o AERC do Kiko, né? Isso foi no primeiro, no título ou no bicampeonato? Foi no campeonato. No 93? 93, porque ele investiu muito alto na equipe e tudo. E na realidade, o Industrial teve domínio total da partida, dos 90 minutos, ganhou inclusive o placar elástico, uma decisão 4-0, parece. Uma decisão? Era uma decisão. Aquele dia você sentiu... E o Industrial... Todo mundo que foi a campo, valeu a pena ter ido, porque o Industrial não perdia a segunda bola, todas as disputas de bola, sempre a segunda bola o Industrial pegava e massacrou o AERC mesmo, dando um show de bola no AERC. Qual foi o jogador que o treinador Romeu trabalhou com ele, ou os jogadores, né? Foi mais prazeroso trabalhar com os jogadores assim que valeu a pena, os camaradas que você passava para ele, além de dar resultado dentro de campo, para o grupo ele era um exemplo, enfim, os seus braços direitos. Eu me sinto assim feliz com relação a muitos jogadores que eu trabalhei com eles, sabe? Tem muitos bons amigos, meus melhores amigos, a pegada do Adiel, né? Fernandes,
o doutor Silvio, uma série de boas pessoas, né? Uhum. Mas, assim, a nível de futebol, de jogar futebol mesmo, é o Hércules, o Cueca. O Cueca, lateral, inclusive, nessa decisão... versátil demais. Nessa decisão, eu lancei o Pretinho, irmão do Ney, na lateral direita. Uhum. E quando eu defini o time para a final, eu defini Pretinho, Cristiano nas laterais, né? E o Hércules ficou de fora, né? E todo mundo ficou só olhando para mim. Eu fui determinando o time e todo mundo olhando. Eu peguei, dei a camisa 11 para ele, só falei para ele: ô Hércules, você vai fazer o que o jogo estiver pedindo, você vai fazer dentro de campo para mim. Porque ele tem uma visão muito grande de futebol. Você o colocou como um coringa, um solto. Falei, você faz o quarto homem do meio para mim, mas procura cair um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas você faz o que o jogo estiver pedindo, porque bola não tem jeito de ensinar. Então, e foi o dia que o Industrial, foi esse jogo que o Industrial foi feliz em todas as situações, deu um passeio de bola, um show de bola e o placar disso tudo. Né? Disso tudo. O Romeu também trabalhou, um dos muitos desafios, além das escolinhas, da categoria de base, que até nos dias atuais o Romeu trabalha no Iguaçu. Teve aquela inserção, o crescimento, o desenvolvimento do futebol feminino em Ipatinga e no Vale do Aço como um todo. Você montou literalmente o time de futebol feminino do Iguaçu. Chegou a quantas decisões de Mineiro? 2 ou 3 decisões? 5 decisões de Campeonato Mineiro. De Campeonato Mineiro. Como é que foi esse trabalho todo? Como é que foi vamos chamar essa loucura aí do futebol feminino? E qual que é a diferença do futebol feminino para o masculino? O que é que ficou disso tudo? Futebol feminino ficou um grande aprendizado, sabe? Em todos os setores da vida, me ensinou bastante. Agora, o início do futebol feminino é a filha do Almir Azevedo, a Kathleen. Ela gosta muito de futebol, é uma pessoa extraordinária também. E começou a me cobrar um espaço no campo do Iguaçu para as meninas jogarem futebol. Aí veio aquele projeto Campos com Luz, colocando iluminação no campo do Iguaçu. Eu cedi um espaço para as meninas baterem bola lá. À noite? À noite. Pegava uma hora lá, ia bater a bola delas lá. E eu estou ali para o campo, todas as categorias, sempre gosto de observar e tal. E eu observei que tinha muitas meninas boas de bola, sabe, jogando futebol lá. Aí foi na época, eu até pedi ao Adiel que fizesse um campeonato feminino, para a gente fazer os times e fazer o campeonato feminino. Aí o Adiel resolveu, pôs no calendário da LDI o campeonato feminino, onde se disputou o campeonato ipatinguense feminino e a final deu um excelente jogo. Uma equipe forte da USIP e uma equipe forte do Iguaçu ficaram na final. Aí observando aquilo ali, eu falei assim, olha, uma equipe dessa dá para disputar um campeonato mineiro. E foi o ano em 2008, eles disputaram o feminino em 2007, o Iguaçu foi campeão, ganhando da USIP de 2-1 a final no Ferreirão. Aí resolvi unir as meninas do Iguaçu e da USIP e fazer o Iguaçu Campeonato Mineiro, onde elas se sagraram campeões em cima do Atlético Mineiro em 2008. E daí para cá, o pessoal do Atlético tomou um susto muito grande. Aí, os outros anos, o Iguaçu chegou às final, mas sempre teve o probleminha dos juízes ajudando. Sabe? Aquela forcinha. Porque o primeiro ano eles pegavam eles despreparados, né? Eles não esperavam, né? Tomaram um susto. Agora, no segundo ano em diante, quando falava Iguaçu e Atlético Mineiro, eles ficavam tudo doido, igual o Cruzeiro e Atlético. E eles arrumavam os esquemas dele. Teve um jogo lá em Belo Horizonte que apitou um sócio do Atlético. Apitou o jogo. Que deu o pênalti aos 48 minutos do segundo tempo. Esse dia o Romeu saiu do certo também. Faltou, não peguei o cara porque ele não deixou. A segurança me pegou primeiro. O que ficou dessa questão do futebol feminino? O que ficou disso tudo? O que ficou de bom nisso aí? Valdeci, nós disputamos 5 campeonatos mineiros, 4 Copas do Brasil, certo? Mas assim, eu sinto até falta de tão prazeroso assim que é. Eu acho bonito o futebol, as meninas que sabem jogar realmente é muito bonito. Agora, falta sim incentivo, falta... É dinheiro mesmo. Dinheiro, porque tudo que fiz, eu fiz praticamente marcando meu gosto. A Liga me deu uma ajuda através da prefeitura, em parte, mas não dava para cobrir tudo. Tem muitas outras coisas a fazer também.
Mas assim, o que eu vejo que tem uma grande lacuna assim, aberta, sabe, sobre o futebol feminino. Ainda ficou. Ficou porque... Você acha que tem espaço no mercado? Tem espaço no mercado, é muito bonito, é muito bacana. Agora, as pessoas... existe um preconceito, existem situações de ninguém querer ajudar por causa disso ou daquilo. E são situações que estão vindo à tona aí. E o que vamos fazer? Né? As pessoas... qual foi a melhor jogadora que passou pelas suas mãos lá no futebol do Iguaçu? Aquela que... As jogadoras mais completa mesmo é a Jô, que é volante. É igual no futebol amador de Patinga, passou o Kleber. A Jô era... Era um Kleber no futebol masculino, né? E teve várias outras jogadoras excelentes. Por exemplo, a atacante do Iguaçu foi a maior artilheira de todas. Você foi premiada em Belo Horizonte, numa festa em Belo Horizonte, como a maior artilheira de todos os tempos do Campeonato Mineiro. Por onde foram essas meninas? Algumas seguiram carreira? Como é que foi isso aí? Seguiram carreira? Pra você ter ideia, Valdeci, as meninas estão saindo daqui de Patinga para jogar para time Belo Horizonte. Elas foram campeã mineira agora, esse ano, em Belo Horizonte. Então, algumas delas. Então, Ipatinga praticamente acabou, né? Futebol amador, não está tendo nem na LDI mais, não está tendo campeonato. Ano passado já não teve. É o futebol feminino. O futebol feminino. Então, e o nosso país, por exemplo, eles me ligaram no início em junho do ano passado, querendo que eu fizesse um time para disputar o brasileiro. Certo? A CBF ligou, pediu para mim fazer. Porém, recurso financeiro, como que eu vou fazer? Bancar de que jeito? Eu já gastei o que podia e o que não podia com futebol. Gasto com masculino, gastei com feminino. E cheguei a uma situação de não poder fazer mais. Tem filho estudando, a gente tem muitas situações a ver. Agora, sozinho é muito difícil, sabe? Eu acho que se... eu cheguei a aprovar um projeto para o futebol feminino de R$370 mil, mas não achei quem colocasse o dinheiro. Tá. Para bater imposto de renda, quer dizer, aprovei o projeto e... Qual que é a diferença básica do futebol feminino e do futebol masculino? E qual que é mais fácil de mexer, o masculino ou o feminino? Você já mexeu na escolinha, todas as categorias do masculino, e você trabalhou no feminino também. Você tem a experiência de sobra. Tenho. O futebol feminino é mais difícil de mexer. Existe mais vaidade. Essa é uma revelação interessante. É interessante e na realidade as meninas são muito unidas. Unidas, mas vaidosas. Existe a vaidade e, por exemplo, o futebol feminino, dependendo da situação, se você tomar uma atitude, você afasta 10 de uma vez. Então existe a vaidade. É até legal, a gente aprende muito o que eu estou te dizendo, mas em função disso, sabe? Elas são muito unidas mesmo. As pessoas podem pensar que não, mas se elas unirem para uma situação... Derruba o treinador, o presidente, o diretor, derruba todo até mundo. não é o caso de derrubar, não. Elas respeitam muita gente a nível de discutir, de desrespeitar a gente, jamais. Zero problema em relação a isso. Elas têm que estar de bem com a vida. Mas, por exemplo, se a gente tem que tratar todas elas iguaizinhas. Não pode ter uma diferença. Se fizer uma diferença assim com a outra... Eu, por exemplo, a Jô sempre foi um pouquinho mais minha amiga, que conhecia ela mais e tal. Assim, a gente nos dava bem, assim, a nível de amizade e tudo. Mas sempre houve uma ciumeira danada, que eu tratava ela, que eu devia pagar ela, que não sei o quê. Então, existem situações, e por inverdade, sabe, que as pessoas pensavam. E o interessante disso tudo é que o Iguaçu disputou 4 Copas do Brasil, né? Ele disputou 5 campeonatos mineiros, 5 mineiros, e todas elas nenhuma recebia salário, é isso? Todo mundo sem salário. Nós fomos campeões em cima do Atlético Mineiro, eles recebendo salário e nós não, de graça. As meninas jogavam. E tanto é que elas gostam tanto de futebol, que elas estão saindo de Ipatinga, vai até lá para Belo Horizonte jogar, vai para outra cidade, onde é aquela empresa lá, Ouro Branco. Ouro Branco. Ela joga futsal para várias equipes aí no estado. Então ela sai de Ipatinga, às vezes até de moto. Pra você ter ideia, nós fomos jogar a Copa do Brasil em 2011. Nós pegamos o São José lá em São Paulo. São José em São Paulo. A Jô e a Tatiana estavam trabalhando. Eu aluguei um carro para elas irem depois, e foram.
A Jo foi dirigindo, chegou no dia do jogo, 13 horas, ia jogar 19. Ela dormiu até umas 17. Ela dirigindo 19. O carro? Foi. Alugou o carro, mas para elas dirigindo, não teve motorista, não. Não, elas foram de carro. Então tem umas situações, você vê que o futebol feminino, as pessoas gostam como a gente gosta de futebol também. Mas precisa o quê? É apoio, acabar com um pouco com preconceito, porque situações, cada um na sua, né? Então a gente não... A gente vai continuar falando com o Romeu Ribeiro, contando as suas histórias, as suas passagens. Agora, no próximo bloco, o Romeu de Ribeiro, dirigente. Aquele que é o presidente do Iguaçu, da Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, por mais de 10 anos. A gente volta rapidinho. Restaurante Panela de Pedra, aberto todos os dias, ambiente climatizado, cardápio mais completo da região, com churrasco todos os dias. O melhor da comida mineira está no Restaurante Panela de Pedra, que oferece também espaço para festas e confraternizações em geral. Rua Pedras Bonitas, 405 Iguaçu, 3821-5795. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta nesse terceiro bloco. Continuo conversando com o Romeu Ribeiro, o eterno Romeu do Iguaçu, o Romeu dirigente, o Romeu treinador, o Romeu jogador. O Romeu faz de tudo no futebol e continua fazendo e o fará por muito tempo, motivo pelo qual marcou o seu nome na história, não só da equipe da Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, como no futebol ipatinguense e do Vale do Aço como um todo, e também no futebol mineiro, por que não, conforme a gente dizia no bloco anterior, daquela passagem das peripécias, né, do Iguaçu, disputando o futebol feminino em níveis estadual e nacional. Romeu, qual foi o jogo da vida do treinador? Foi naquele jogo do Industrial, que é na final contra o AEC. E o jogo da vida do jogador, Romeu? Qual foi o jogo que o Romeu, jogador, falou assim, hoje eu arrebentei, esse jogo eu não... eu estava ainda, tinha joelho ainda, né? Inteiro, né? Foi em 77, 78, Copa Arizona, primeira Copa Arizona de Ipatinga, onde ficou Ideal e Jabaquara na final, lá na UZIPA, preliminar de Desportivo e Seleção de Ipatinga, que o campo da UZIPA tinha gente até dentro daquela torre da UZIPA, tinha gente. Foi um jogo muito disputado, apesar de ter ficado 0-0 e decidido nos pênaltis. Foi um jogo muito gols perdidos. Você jogou pelo Ideal, você jogou no Ideal. E foi ele jogou de zagueiro ou de volante? De volante. Primeira Copa Arizona, na época eu estava bem fisicamente ainda. E a decisão foi para pênalti e foram 9 pênaltis perdidos. 9 perdidos? 9 perdidos. Ficou na história porque o único jogador que conseguiu reverter o pênalti em gol foi o Itamar, o zagueiro. Que era o zagueiro do Jabaquara, né? E foi um jogo muito bem disputado, muito corrido, mas o gol não conseguia sair. Tanto é que nem de pênalti. Acho que a moçada viu casa cheia, acabou sentindo. E acaba. Justamente. O futebol sente com a pressão do casa cheia, não sente? Lotado o estádio da UZIPA lá. Realmente, o pessoal subiu até por dentro das torres de iluminação. O jogador de futebol sente mesmo um jogo decisivo? A coisa satura, ele entra um pouco em pânico, né? Fica naquela... Como é que você, como treinador, você conseguia reverter esse quadro que o jogador estava literalmente tremendo?
Eu dura procuro, no cara, passando a mão na cabeça? Eu procuro passar, eu como treinador, procuro passar para os jogadores, é lógico, um pouco mais de raciocínio, né? Eu fazendo com que eles raciocinem mais, porque o futebol tem que ser feito com amor, com garra, com dedicação, concentração dentro de campo, né? Então a gente, tendo um grupo bastante obediente, bastante amigo e tudo, fica mais fácil trabalhar, sabe? A gente dá para passar as coisas. E primeiro também, tudo que a gente vai fazer na vida, as pessoas têm que acreditar na gente. Você tem que fazer com que as pessoas acreditem no que você está fazendo, né? A partir do momento que você faz as coisas com seriedade, a pessoa percebe que a coisa é séria, aí tem uma outra dimensão, né? Tá. E o Romeu dirigente? Qual foi o jogo que o Romeu dirigente, no comando obviamente, do Iguaçu, né? Que foi o dirigente que trabalhou basicamente do Iguaçu, que foi o jogo que o Romeu dirigente não esquece, marcante? É uma coisa que, se você achar o contrário, você pode me dizer também, mas você estava com o Esplendor, né? Copa Itatiaia lá, 2 timaços lá, Iguaçu e Esplendor. 2005. Que o Iguaçu ganhou nos pênaltis. 2005. Lá no foi um jogo que o Iguaçu iniciou ganhando, o Esplendor virou para 2-1, o Iguaçu empatou aos 47 né, do segundo tempo e ganhou nos pênaltis. E eu já tinha previsto isso na rádio lá em Fabriciano, para que iria empatar o jogo e ganhar de você nos pênaltis. Aí na realidade aconteceu, né, Valdeci? Exatamente. O que a gente preveu no programa de rádio foi acontecido em campo. No jogo da Copa Itatiaia, então, como diretor do Iguaçu. Foi um dos jogos que é uma pena que não foi filmado, não foi gravado, porque foi um jogo que quem viu adorou. Foi. Sidmar André é seu treinador. Também. Sidmar André é seu treinador. Mas foi um jogo que ficou na história, sim. E a sua relação com as arbitragens? Sim, foi meio conflituosa. Mas depois dos jogos, tudo aquilo se assenta? Não, como é que você acha que o árbitro é tendencioso? Como é que você consegue? Eu até passei a ver, hoje mais maduro, eu passei a ver as situações diferentes. A gente sempre cobrou muito de árbitro e tudo, mas não adianta a gente ter a maturidade que a gente tem no futebol. Os árbitros são ruins por falta de conhecimento mesmo. É ruindade nata mesmo. Eu assim, sempre reclamei muito, chorei muito, mas eu nunca reclamei nele para arbitrar me favorecer, não. É porque a gente tem um conhecimento de futebol, inclusive eu pego o apito para apitar e procuro apitar bem, procuro pensar antes de alguém levantar o braço e soprar o apito. Então os árbitros muitas vezes eles levam o futebol, que muita gente faz com seriedade, eles levam muito na brincadeira. E às vezes vão lá só para pegar a cinquentinha, para pegar a taxa de arbitragem. Eles não sabem muito bem as consequências do que envolve o chamado futebol, né? Porque, queira ou não, se futebol fosse tão brincadeira, não haveria esses milhões de investimento em futebol, né? Futebol, para quem lida com ele, para quem está fazendo, a coisa é feita com seriedade. Então não pode, por exemplo, uma pessoa incapaz ir para um campo avacalhar um trabalho que equipe A e equipe B programaram o ano inteiro para fazer, para o cara ir lá para avacalhar. E muitas vezes falta capacidade até em quem comanda. Mas aí o problema é de muitas vezes de quem escala uma pessoa, vamos chamar de desqualificada para tamanha importância dirigir um evento de tamanha importância. Justamente, quem faz a escalação dos árbitros deveria preocupar com o nível das duas equipes que estão jogando, a importância do jogo, né? Porque para apitar jogo que tem alguma importância, eu acho que o árbitro tem que ter alguma qualificação. Não pode ser qualquer então, essa é a sua cobrança básica, não em termos de duvidar da integridade moral de forma nenhuma, né? A nível de conhecimento mesmo. Os grandes árbitros que trabalharam em Ipatinga ou que trabalham em Ipatinga? Valdeci, tem muito árbitro bom em Ipatinga. Sabe, eu assim, eu posso até citar alguns, mas mesmo assim ainda faltam
algumas qualidades neles, sabe? Eu acho serem completos ainda. Para serem completos, porque eu não sei o que as pessoas às vezes vão pensando para campo, que tem que aparecer, que tem que ser o cara. Então isso tudo atrapalha na arbitragem, sabe? Nós temos, por exemplo, o Maciel sabe tudo de arbitragem. Maciel Alves. Mas muitas vezes problema extra-campo, ou com o dirigente, ou com alguma coisinha, sempre, às vezes, prejudica o trabalho dele. Sabe? Porque o cara já vai pensando, o Romeu é enjoado, o Zé Manuel é enjoado, o fulano, acaba atrapalhando ele. Vai lá para fazer o trabalho normal, né? Que eu tive problema. O Maciel, por exemplo, já esvaziaram os pneus do carro dele lá no Iguaçu, e depois disso nunca mais, sempre tem algum probleminha, fica, né? Não toma a atitude correta que precisa tomar, mas saber, ele sabe tomar. Sabe tudo, né? Sabe muito de futebol. Agora, outro bom árbitro. O próprio Fernando, aqui do Veneza, o Fernando Oliveira é um bom árbitro, sabe apitar, né? Tem que parar de gesticular, mas que sabe apitar, sabe, né? Então, tem uma safra antiga também tinha muitos bons árbitros, né? Tinha muitos bons, né? O Orlando Barbosa era bom ou tinha mais problema do que? O Orlando Barbosa era um bom árbitro, mas ele era muito amigo dos jogadores, né? Levava muito na... O mais amigo dele podia meter o cacete, mas ele era um bom árbitro. Paulo César sabia levar um jogo. O Paulo César Gomes. Nunca manhoso para iniciar uma partida e terminar normal, sem problema, né? Mas assim, todos tiveram seus problemas também, né? Quem não tem, né? O jogador, o centroavante perde gol, o goleiro falha. O que é mais... a carreira de um goleiro, por exemplo, ela pode acabar num jogo? Valdeci, o treinador é o seguinte, ele preza muito o que ele recomenda às pessoas. Eu já tive problema com o goleiro que eu saquei e não voltei ele em jogo mais. Ele foi... Numa pré-eleção que um treinador faz, fala assim, ô goleiro, uma coisa que eu não admito em goleiros que quer acabar com ele comigo é ele tomar gol esconder atrás de barreira. Escondido atrás da barreira. Então, aconteceu comigo em 91 na Vila Ipanema, que eu lancei um goleiro e falei, olha, o Hércules e o Kleber, o Alvimar, chuta a bola forte no canto que você tem que estar. Então preocupa em estar bem colocado. No outro lado. Se o cara acertar lá, é mérito dele. Agora, se passar aqui, é frango. Aí, primeira bola lá de falta na meia direita lá, o Kleber ajeitou a bola. E eu tô gritando com ele do banco do Alzira, é bem próximo, naquele gol da entrada do portão ali. Né? Eu gritando com o goleiro, olha, chega, você tá mal posicionado, tá muito no meio, pra cá. Aí ele só fez com a mão pra mim. Deixa que eu tomo Deixa comigo. Aí o Kleber deu uma porrada ali. Quando ele deitou, a bola já tava lá no saco há muito tempo. Aí eu tirei na hora, não voltou mais. Tirei na hora, porque não foi recomendado no vestiário, na hora. Então, situações que o camarada não dá atenção, não adianta você querer fechar o mundo, não. Você fecha onde o goleiro, ele tem que preocupar em estar dentro do gol, bem posicionado. Ficar querendo adivinhar o que o cara vai fazer, não. Faz o básico, né? O goleiro não pode... é o básico, né? Bola parada, não pode tomar gol do lado que ele está. Ali, se ele tomar, é franco. Se o cara acertar lá onde a coruja dorme, se ele for, é mérito dele. Agora... ele tomar do lado que ele tem que defender ali, que está aberto, ao meu ver, é culpa dele. Zague, você jogou na fase áurea do futebol de Ipatinga, numa posição, num setor de campo, feras, né? Zagueiros de toda espécie. Mano. Quais são os maiores zagueiros que você viu jogar, contemporâneos do Romeu jogador? Disparado o Tarcísio. Tarcísio Capacete. Capacete, disparado. Muito bom jogador. Apesar que nos anos 70 e 80, principalmente nos anos 70, era um selecionado de bons jogadores em Ipatinga. Todos os jogadores tinham a ginga mesmo para jogar futebol. Você se voltar ao passado aí, não que a gente lembra do que viu, não. A realidade, as comparações dos fatos são verídicos, né? O pessoal era mais envolvido, assim, não tinha outras diversões. Qual o atacante que deu canseiro no Romeu, que largou o Romeu sentado? Não pegava de jeito, ou não teve esse atacante? A época que eu joguei futebol,
Era a época que o Osíris ia no meio do peito do Reinaldo. O Moraes. Moraes. Então, era muito difícil para atacante, porque a gente podia dar a pancada. Podia bater, né? Então, não adianta. O camarada podia ser esperto do jeito que fosse, derrubava ele. Podia derrubar, o futebol oferecia essa condição a mais para a gente, então não tinha como. Muita gente fala, o Romeu era botineiro, era isso. Não era eu que era botineiro. O futebol era permitia. O regulamento do futebol que permitia aquilo. Então... Mas quem que é os atacantes duros de marcar? Ipatinga mesmo teve muito bons atacantes, né? O Helder, o Deca. Como é que você fazia para cercar o Deca naquela velocidade? O mais difícil jogar contra esses Helder, contra a Deca. Normalmente eu jogava na Uzipa, na Cearia, e eles eram sempre profissionais. E nós, às vezes, ia com um jogador mal condicionado demais. Eu sempre até procurei condicionar um pouquinho para jogar, mas quando a gente pegava o Uzipa Cearia, era uma dificuldade tremenda. Você marcava um, passava 4, 5 correndo para os lados. Aí era onde a gente tinha que ficar até um pouco meio violento mesmo, para tentar conter aquela movimentação, né? Qual é o campo mais difícil de jogar em Ipatinga? Além da qualidade da Cearia, o Zipa tinha, né, os tapetes. Mas do ponto de vista do grau de dificuldade, caldeirão de pressão, quais eram os campos mais difíceis? Na época jogar no ideal era muito difícil. Do antigo Nescau, do antigo. E a nível de campos ruins também tinham vários, né? Campos que não tinha um pé de grama. Mas eu sempre, assim, achei uns campos ruins para jogar até hoje, por exemplo. O panorama é horrível para jogar. É muito pequeno, muito reduzido o espaço. Mas na época que eu jogava mesmo, tinha o campo veneziano, que não tinha um pé de grama. Veneziano, tinha o campo do União, que era ali no Caravelas, também não tinha também. O próprio Ideal não tinha. Certo? Então, são situações que melhorou a nível de qualidade de gramado e tudo. O Ipatinga hoje tá bem, tá tranquilo. No campo de alta. Ô, Romeu, quem está fechando o programa aqui, o que ficou de bom no futebol, a vida do Romeu, no todo? Você acha que o Romeu deu mais para o futebol? O futebol deu mais para o Romeu? Como é que foi isso? Eu sempre doei mais para o futebol. Eu nunca arredei o pé de beira de campo. Sempre fiz o que podia e o que não podia, a nível de gasto, para manter o futebol, certo? Eu não tenho arrependimento de nada disso também. No próprio campo do Iguaçu ali, eu já gastei mais de 500 mil reais naquele campo ali, sem ter, certo? Mas eu não me arrependo, graças a Deus. Eu tenho aí 1001 exemplos de garotos aí que eu ajudei os pais a criar, né? Você vê esses bons amigos que eu tenho, todos são do futebol, né? Você pode ver que a gente tem doutor, tem todo nível de pessoas. Passaram pelas hostas. O futebol me doou muito, graças a Deus eu participei muito da criação do filho de muita gente, sabe? E até tempos atrás, alguém falou comigo assim, nossa, mas seus filhos são bons demais. Falou para mim. A resposta que eu tive aí, o tanto de filhos dos outros que eu ajudei a criar, se os meus não fossem bons... Eu estava lascado. O que ficou para mim de melhor foi isso, sabe? Porque a gente vê que a gente tem um reconhecimento, só do nível de amizade que eu tenho, já para mim já é um reconhecimento muito grande. Romeu, valeu. Muito obrigado por ter aceitado o convite da História da Bola. A gente hoje conversou com um digno personagem do nosso programa, né? Romeu Ribeiro da Silva, que está há mais de 40 anos inserido no futebol. Tem pouco mais de 50, mas há mais de 40 anos ele já está inserido no futebol, sempre com raízes na Associação Esportiva e Recreativa Iguaçu, mas também com passagens, conforme a gente acompanhou, por outros clubes tendo contribuído para o engrandecimento do futebol de Ipatinguense. Motivo pelo qual ele sentou aqui hoje, nesta cadeira, para contar alguns episódios da sua história, da sua bonita história. Contou para você, telespectador, a quem nos acompanhou com a fidelidade de sempre e a quem a gente agradece por mais este programa, que é feito especialmente para você. Muito obrigado pela companhia e até um próximo programa, querendo Deus.